Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Meu Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom. Agora, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra, que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam, Senhor, direcionadas à Tua palavra, ao entendimento da Tua palavra. Sou grato por cada um que adentrou neste lugar, e que ninguém, Senhor, saia deste lugar vazio, mas que saia na certeza que o Senhor falou e que o Senhor cumprirá a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar lugar, em nome de Jesus. Deixa eu... Uma das coisas que é tremendo, que é lindo, é um recomeço, né? E Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Deus sempre nos dá a oportunidade de viver diferente, de mudar as nossas atitudes, de mudar as nossas vidas. Sim ou não? Quantos têm essa oportunidade aí? Glória a Deus. Hoje eu tenho um tema, uma palavra. Obrigado, querida. Talvez desperte você, e talvez, eu creio que deve despertar essa igreja para um novo tempo. Eu creio que vai despertar pessoas nesse lugar inconformadas. Estarão dispostas, são dispostas a entregar o melhor para Deus, o melhor das suas vidas. Estarão dispostas a entregar o seu tempo. Estarão dispostas, queridos, a construir a sua morada lá no céu, através dos seus atos, das suas atitudes aqui nessa terra. Pega aí a tua Bíblia, segura. Tema desta palavra hoje, missão. Diga comigo, missão. Qual, pastor? Nós vivemos por algo maior, sim ou não? Sim ou não, gente? Então, o tema dessa palavra hoje é missão. Uau! Algo que eu pude entender, e eu estava hoje escrevendo uma palavra de mim mesmo, né? Dentro do meu conhecimento mesmo. E aí, eu fui para o meu escritório, e ali eu fui começar a escrever essa palavra, e Deus falou, não, mude tudo. Eu quero que você fale hoje sobre missão. E eu quero que você mostre o que é missão. Talvez a gente prega sobre missão, sobre missões aí, que a gente vai sair para pregar o evangelho em todo lugar. A gente prega tantas coisas sobre missão, ou sobre missões. Mas Deus me trouxe algumas coisas sobre missões, ou missão, que, poxa, eu disse, mas Senhor, por que ninguém nunca falou uma coisa tão simples como essa? Mas vamos começar a aprender algo que eu quero que você entenda. É que Deus chama, e quando Ele chama, Ele sempre entrega uma missão. Olha que coisa, quando Deus chama, Ele sempre entrega uma missão. Aprenda isso, visualize isso, nunca é por acaso. Deus não é um Deus do acaso. Você não estava passando em frente à igreja por acaso. Você não entrou aqui por acaso. Por quê, pastor? Porque existe uma coisa chamada graça preveniente. O que é graça preveniente, pastor? É aquilo que antecede a sua conversão. É aquilo que o Espírito Santo faz dia após dia, te convencendo, quebrantando-te, te preparando para você se encontrar com Jesus. Então Deus não chama ninguém por chamar. Deus sempre chama as pessoas, ou chama alguém, mas sempre chama e entrega uma missão. Nunca é por acaso. Olha para o irmão lá e diz assim para ele: Deus não te chamou por acaso. Diga, você não está nesta igreja por acaso.
Diga assim: você não vem de tão longe por acaso. Você não vem à igreja porque você quer ver o pastor bonitão. Vai falar. Os homens, pastor, peraí, né? Você não veio na igreja para ver, se bem que eu não posso falar, para ver a irmã bonitona. Deus vai furar teus olhos. Não, nada é por acaso. Todo aquele que Deus chama não é por acaso. Ele chama e entrega uma missão. Sempre é por um propósito. Diga assim: Deus te chamou por um propósito. Esse propósito é a nossa missão. Esse propósito, queridos, é a missão que Deus nos deu nessa terra. Diga para o irmão do seu lado: você não nasceu por nascer. Diga: o teu nascimento não foi um acidente. Pastor, meu pai e minha mãe não me queria. Teu pai e tua mãe não te queria, mas Deus sempre te quis. É por isso que você nasceu. Porque você tem um pai que jamais te desamparou, um pai que jamais te desamparará. Posso ouvir um amém? Olha só que coisa interessante, eu quero mostrar para você isso desde o início, desde Gênesis, quando Deus faz o quê? Deus faz o Adão, conforme a sua imagem e semelhança, sopra nele fôlego de vida, e aí a Bíblia diz o quê? Depois que Deus faz ele, sopra fôlego de vida nele, Deus dá uma missão para ele. Diga assim: Deus deu uma missão para Adão. Por quê, pastor? Porque Deus não faz nada por acaso. Porque Deus não faz nada por fazer. Porque Deus não coloca ninguém neste mundo por colocar. Deus sempre, quando chama, tem uma missão. Deus não colocou ninguém aqui porque é bonitinho ou feinho, vou fazer isso aqui assim. Não. Deus te chamou, te colocou nessa terra por causa de uma missão, para te dar uma missão. Você não está só passando da terra, você tem uma missão. Posso ouvir um amém? E qual foi a missão que Deus deu para o primeiro homem? Cuidar do jardim. Mas o homem, ele falha por se permitir sair do foco, por se permitir, queridos, não guardar aquilo que Deus havia dito para ele. Está aqui em Gênesis capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Qual era a missão do homem? Lavrar e guardar. Lavrar quer dizer plantar, colher, cuidar. Qual era a missão do primeiro homem? Deus, quando chama, Deus sempre dá uma missão. Pastor, eu não sei qual é a minha missão. Deus te chamou, mas você não está ouvindo Deus te chamando e falando qual é a missão. Pastor, eu estou aqui porque Deus me chamou, amém. Mas agora, qual é a missão que Ele te deu? Você tem que entender, porque muitas vezes nós ouvimos o chamado, mas não ouvimos a missão. E aí ficamos só no chamado. Deus me chamou, para quê? Para vir à igreja. Para vir à igreja. Para vir à igreja. Deus não te chamou só para vir à igreja. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou para uma missão. Entenda, todo aquele que Deus chama, Ele chama e dá uma missão. Foi assim em toda a história do povo de Deus. E nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Aqui nesse texto, Deus dá uma missão para o homem, pois Ele não fez apenas por fazer esse homem. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: Deus não te fez só por fazer. Sacode ele agora para ver se ele acorda. Sacode ela do lado aí. Diz assim: ô bonitão, ou bonitona, não sei. Diga assim para ele: Deus não te fez só por fazer, não. Deus te deu uma missão. Os teus ouvidos que estão tapados para essa missão, mas hoje vão ser desentupidos. Como, pastor? Na autoridade do nome de Jesus. E você vai entender, quando Deus chama, quando Deus te traz para perto dele, Ele te traz e te dá uma missão. Vamos lá? Em Gênesis, Deus chama quem? Deus chama Noé também. Olha que coisa interessante, Deus chama Noé e faz o que, pastor?
e dá a ele uma missão. Essa missão de Noé nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Porque se Deus não tivesse encontrado um homem temeroso, um homem que amava o Senhor, nós não estaríamos aqui. Toda a terra seria destruída. Sim ou não? Então a Bíblia diz que Deus havia se arrependido. Eu não gosto muito dessa tradução, de ter feito o homem, ter feito as coisas na terra. Ele me arrepende de ter feito o homem. Me arrependo por quê? Porque o homem agora é mau. Porque o homem agora está perdido na imoralidade, está perdido de tudo que é coisa. Então eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. E aí Deus está passando os olhos sobre a terra e encontra quem? Noé. E ele encontra em Noé integridade. E ele encontra em Noé, queridos, um homem temeroso. Ele encontra em Noé um homem que estava cuidando da vida dele. E aí Deus encontrou Noé e diz assim: Noé, vou te dar uma missão. Diga para o irmão, sei lá, Deus chama. Diga, Deus chama e dá uma missão. De novo, diga mais forte: Deus chama e dá uma missão. Olha que coisa linda. Então o que acontece? Essa missão que Noé aceitou nos fez estar aqui hoje, nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Senão nós não existiríamos. Quero continuar. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 6, verso 13 e 14. Olha o que Deus diz a Noé. Olha a missão que Deus dá a Noé. Vocês estão entendendo? Quem está comigo aqui? Olha o que Deus diz a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo. Quando digo o fim de toda a carne, todos a humanidade. Olha lá, continua. É vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Em outras palavras, destruirei junto com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Qual era a missão de Noé? Deus dá uma missão. Deus chamou e deu uma missão a Noé. O que eu quero que você entenda hoje como igreja é que Deus te chamou e te deu uma missão. Como igreja, Deus nos chamou e nos deu uma missão. Vamos continuar. Como deu para Noé, e por causa deste homem nós estamos aqui hoje. Porque ele obedeceu. Porque ele cumpriu a missão que Deus tinha dado quando chamou. A pergunta que eu faço: Deus te chamou, você sabe qual é a missão? Mas a pergunta é: você está cumprindo a missão? Quantas gerações serão salvas quando você assumir a missão? Quando você tomar uma atitude e cumprir a missão? Quantas gerações, quantas pessoas serão salvas? Quantas pessoas lembrarão de você? Ah, fulano morreu, mas por causa de fulano eu fui salvo. Olha que coisa. Olha que coisa linda. Presta atenção. Mas uma grande missão que foi cumprida. Deus chama Abraão e dá a ele uma missão, para que ele pudesse ir para a terra que ele, o Senhor, lhe mostraria, e que também dele faria uma grande nação, e através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus, quando chama, ele dá uma missão. Deus, quando chama, ele dá uma missão. Diga para o irmão ao seu lado: Deus te chamou e te deu uma missão. Agora põe a mão no ouvido dele assim: você está surdo? Você não ouviu a missão? É porque muitas vezes achamos que vir à igreja já estamos cumprindo a missão. Não. Deus nos chamou e nos deu uma missão. Pastor, Deus não me deu nenhuma missão. O que me deu foi o Senhor. Presta atenção: nenhuma autoridade é dada se Deus primeiro não assinar embaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero que vocês entendam isso. Há uma missão que Deus entregou para você. Há uma missão individual e há uma missão coletiva. A missão individual pode ser um ministério dentro da igreja. A missão individual pode ser algo que você precisa fazer e desenvolver na igreja. Mas a missão coletiva é a missão da igreja. Posso ouvir um amém?
olha o que Deus fala para Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus promete bênçãos, mas Deus tem uma missão para aquele promete uma bênção, promete as bênçãos. Estão entendendo? Nós queremos bênção, mas não entendemos, queridos, que é no caminhar da missão que somos abençoados. Você está entendendo? É no caminhar da missão que somos abençoados. Por que, pastor? Estamos caminhando, e a palavra encaixa quando ela diz assim: olha, e as bênçãos te alcançarão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem quer ser abençoado aqui? Cumpra a missão. Cumpra a missão. Vou falar outra coisa para você atentar. Pastor, eu estou muito bem, estou me dando muito bem, preste atenção. Jesus é levado ao pináculo do templo e Satanás mostra tudo para ele, riqueza, o mundo inteiro, diz assim: tudo isso te darei, se tão somente te ajoelhares e me adorares. Disso eu tiro algo muito importante: que Satanás tem poder para dar o que quiser de material nessa terra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E muitas vezes nós não sabemos diferenciar o que Deus está nos dando do que Satanás está dando. Em Provérbios capítulo 22, Provérbios capítulo 10, verso 22, diz o que? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Olha o que a palavra está dizendo. Então a bênção do Senhor é quando estamos cumprindo a missão pela qual Ele nos chamou. Não há dores quando nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Não há dores quando estamos cumprindo a missão. E a missão, queridos, nada mais é do que caminhar na orientação do Espírito Santo e entender que Ele te deu uma missão, e essa missão que Ele te deu é para exaltar o nome dEle. Seja o que for, Deus, quando Ele chama, Ele dá uma missão. Amém? Em toda missão que Deus nos dá, nós teremos que fazer uma escolha. Como assim, pastor? Ou confiar em quem te chamou, ou andar debaixo dos seus próprios conceitos, ou andar debaixo daquilo que você acha e não do que Deus acha. Eu canso de ver crentes dizendo assim: Deus falou comigo, eu vou nessa direção. Todo mundo está vendo que não foi Deus que falou. Todos que são espirituais conseguem enxergar: Deus não falou nada. Você está fazendo algo da sua cabeça. Você está fazendo algo que o teu coração está dizendo. Alguém disse para mim: pastor, meu coração está me dizendo. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que o coração é enganoso. Pastor, estou sentindo em meu coração que acabou meu tempo. Meu irmão, eu não sinto, Deus me fala. Está entendendo? Eu não sinto, Deus me fala. Quando Deus fala, é porque a missão que você tem aqui, ou a missão que você tem em tal lugar, já havia terminado, e agora Ele te deu outra missão, para que você continue a realizar aquilo que Ele te chamou, aquilo que Ele te entregou. Eu posso ouvir um amém? Amém? Missão. Olha que coisa interessante. Você precisa decidir: escolha ou confiar em quem te chamou, ou andar debaixo dos seus próprios conceitos. Abraão confiou na palavra do Senhor e cumpriu sua missão. Seu nome foi mudado de Abrão para Abraão, que quer dizer pai. Olha que coisa interessante. Você sabia que o seu nome sempre está ligado a algo? Talvez seu nome seja, vamos supor, Severino. As pessoas começam a olhar para você: Severino, chique, começa a te zoar.
Mas presta atenção numa coisa. De repente você começa a andar e cumprir o propósito de Deus, cumprir a missão. E as bênçãos começam a te alcançar. E as pessoas dizem, ué, Severino andava de chinela havaiana, Severino andava de bicicleta, Severino andava de ônibus, Severino está andando de carro zero, Severino está casado com uma mulher linda, Severino tem a sua casa, Severino. Então as pessoas, quando veem Deus trabalhando, as bênçãos te alcançando, porque você está cumprindo a missão, você passa de Severino chique para ser Severino é abençoado. Olha que coisa. As pessoas começam a olhar, e vai ter pessoas que vão dizer assim, cara, tu está rindo dele, enquanto tu está rindo, olha onde é que ele está, olha o que Deus está fazendo com ele, olha a posição que ele está, sabe por quê? Porque sempre, quando você está caminhando com Deus, cumprindo a missão, o teu nome estará ligado à bênção, o teu nome será ligado à vitória, o teu nome será ligado, queridos, às coisas boas que Deus tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que são deles, para aqueles que recebem a missão, para aqueles que sabem o quão é importante andar com Deus e cumprir a missão pela qual Ele o chamou. Vou dizer mais, pastor, como assim? Eu vou te ensinar algo, preste atenção. Você precisa aprender. Quem tem missão, quem foi chamado, tem missão, precisa tomar decisões. Por quê, pastor? Porque sem isso não poderá ver com clareza os caminhos que te levam ao sucesso da missão que Deus te entregou. Você vai ter que aprender. Que, pastor? Vou falar para você. Libere as pessoas que impedem você de ver com clareza a direção de Deus. Perder tempo com discussões e atritos. Abraão não fez isso. Como assim, pastor? Presta atenção. Gênesis capítulo 13, verso 9. Abraão chegou no limite e ele viu que já estava tendo problema, que já estava tendo, briga. Então Abraão, ele chama seu sobrinho Ló e diz assim, ó, não está toda a terra diante de ti? O que você quer ir colado comigo? Está tendo briga, está tendo confusão, estamos perdendo a paz. E Abraão diz, eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Mas eu não vou ficar mais junto com você, mas não dá mais para andar com você. Você está me freando, nós estamos nos chocando. Aprenda uma coisa, tem pessoas que você vai precisar liberar da tua vida para você crescer. Tem pessoas que você vai precisar liberar da tua vida para você enxergar o que Deus tem para você. Ah, pastor, não é pastor não, queridos. Quem é que está te influenciando? Qual é a influência que você tem recebido? E que isso tem gerado arrependimento, porque você não está fazendo a vontade de Deus, porque você se perdeu, não sabe a missão que você tem que cumprir. Você prefere ouvir outras pessoas do que ouvir Deus. Deixa eu ensinar você mais. Presta atenção. Tem pessoas que estão perto de você, dizem que te amam e que você a ama, mas também são pessoas que vão precisar, que vai precisar que você tome uma decisão e dizer assim, olha, eu preciso me afastar, por mais que doa. Quer ver um exemplo? Eu amo minha família, de verdade, mas nem sempre eu estou perto. Por quê, pastor? Eu digo minha família, agora é parente, né? Depois que você casa, pai, mãe, irmãos, não é mais família, é parente, que é a tua família, a tua esposa e teus filhos. Por quê, pastor? Porque eu sei que se eu estiver muito próximo, vai dar confusão, vai dar atrito, vai haver liberdade demais, e isso nos arrasta ao pecado. O que o senhor faz então, pastor? Eu amo de longe. Eu no WhatsApp,
E vou falando, e uma vez ou outra eu marco almoço, vou lá, almoço. Abraço, Deus abençoe. Por quê, pastor? Porque se eu estiver muito junto, aquilo vai me prender. Aquilo vai me fazer mal. Por quê? Porque ninguém pensa igual a você. Eu tenho um pensamento sobre pecado, eu tenho um pensamento sobre bebida, eu tenho um pensamento sobre isso e aquilo. E a maioria deles não tem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá, vamos mais. Quer ver outra coisa interessante? Vou voltar de novo. Libera essas pessoas que estão segurando você, que estão impedindo você de voar, que estão impedindo você de cumprir a missão. Libera essas pessoas. Você tem que aprender isso hoje. Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida, mas você fica preso a quê? A coisas, a pessoas que nada te ajudam. Pelo contrário, te mantém inerte ou te mantém parado. Vamos para outro. Moisés. Para que Deus salvou Moisés, gente? Mas todas as crianças morrendo. Faraó deu ordem para matar todas as crianças, meninos, todos. Aí o lindão, que era gago de Moisés, Deus olhou e falou: esse daqui vou deixar viver. Por quê? Tadinho é gago. Foi? Tadinho é pobre. Tadinho é... Não foi por causa disso. Foi porque Deus havia... Olha, porque Deus tinha uma missão para Moisés. E Deus no tempo certo iria chamá-lo. Posso ouvir um amém? Tem gente aqui que já passou do tempo. Deus chamou e nunca nem fez nada. Deus chamou e a pessoa não atende. Deus deu a missão e a pessoa está lá, olhando, como se não fosse com ele ou com ela. Que isso, pastor? Presta atenção no que eu vou dizer. Para que Deus salvou Moisés? Havia uma missão para ele cumprir e não era uma missão fácil. Você já viu aquele ditado que Deus não dá provação, luta, batalha além do que você possa suportar? Então Deus escolhe e dá com o frio conforme, quer dizer, o cobertor conforme o frio. Ele não vai te dar coisa que você não dá conta. Ele não vai permitir que Satanás te ponha onde você não dá conta. Deus é o Deus que conhece a tua capacidade. E quanto mais você se capacita, mais Deus entrega para você conquistar e avançar. Deixa eu falar. Não era fácil a missão de Moisés. Deus o chamou e disse o que, pastor? Para ele liberar o seu povo, libertar o seu povo. Mas tem uma coisa tremenda. Eu disse que nessa missão que você tem, eu estarei contigo. Sabe de uma coisa que talvez você não perceba? Talvez você não perceba que você tem uma missão. E às vezes você olha os impedimentos, olha as lutas, as dificuldades. Mas você esquece que quando Deus te entregou a missão, Ele diz: eu estarei contigo. Você está entendendo? É muito pesado. Não, Deus disse: eu estarei contigo. Toda missão, quando Deus te chama e dá uma missão, Ele não te abandona. Ele diz: estarei contigo. Alguém entendeu isso? Alguém entendeu isso? Não seria fácil a missão de Moisés. Vamos lá. Aprenda outro tesouro. Deus te chama e dá uma missão. E a terceira coisa é, e Ele diz: estarei contigo. Fala para o teu irmão do teu lado. Deus te chama, te dá uma missão, mas Ele diz: eu estarei contigo. Posso ouvir um brado de vitória? Posso ouvir um brado de vitória? Faz algum barulho, ressuscita, por amor de Deus. Ou você preferia ouvir: dá 10, Deus te dá 100? É? Não vai ouvir, procura outra igreja. De verdade. As pessoas estão dizendo assim: pastor, a igreja está vazia. Não, querido, a igreja não está vazia. A igreja está com os escolhidos.
Ninguém, nenhuma ovelha. Você está entendendo? Nenhuma ovelha é minha. Se alguém sai é porque não concorda com a palavra, não concorda com o pastor, porque o pastor não negocia aquilo que Deus deu para ele. E a pessoa vai sair de fininho mesmo, sabe por quê? Porque muitas vezes não encontra, não aguenta o confronto. Eu lembro um tempo desse que meu irmão estava frequentando a igreja e eu pregando, ótimo, beleza, 100%. Deus havia me dado uma missão e eu não podia baixar a guarda jamais. E numa festa que teve na casa do meu irmão, acho que era aniversário, eu fui lá. Ele me chama e fala assim: mano, vem cá, cara, do jeito que você fala isso, está povo. Eu acho que você tem que agregar. Eu acho que você tem assim, uma palavra mais mansa, tranquila, pai. Você está entendendo? Você tem que agradar todo mundo. Eu olhei para ele e falei: não, meu, eu não tenho que agradar todo mundo. Eu só tenho que agradar uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Eu não estou em cima do altar para ter uma igreja cheia de pessoas que só querem ouvir coisas que alimentam o seu ego, coisas que gostam. Eu não estou querendo encher uma igreja de pessoas. Eu estou querendo levar pessoas para o céu. Se a igreja encher, se tivermos 10, 20 cultos, glória a Deus por isso. Mas não será porque eu estou dando melzinho para todos. Será porque eles encontraram a verdade neste lugar. A minha missão é pregar a verdade. A minha missão é falar: arrepende do teu pecado, porque senão Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Opa! Você está entendendo? A verdade dói. A verdade que muitas vezes confronta. Mas lá no teu interior você diz: é o que eu preciso, é o que eu necessito, porque eu preciso ser moldado. Eu tenho essa missão. E você acha que essa missão é fácil? Você acha que pregar a palavra desta forma que eu prego é fácil? Você acha que é fácil eu chegar numa igreja e me convidam para pregar? E todas as vezes que eu vou a uma igreja que pela primeira vez eu digo: olha, irmão, talvez aqui seja a primeira e a última vez que eu vou pregar. Por quê, pastor? Porque quando Deus manda eu pregar, eu não prego aquilo que o pastor quer que eu pregue. Eu prego aquilo que Deus quer que eu pregue. E muitas vezes, queridos, é confronto. E muitas vezes, queridos, as pessoas vêm chorando no altar, pedindo perdão, arrependido, né? E muitas vezes eu entendo que o pastor se ofendeu com a palavra que eu preguei, palavra de arrependimento, palavra sobre pecado, sobre o que Deus fará. O que o pastor faz? Vamos convidar esse homem, mas nunca mais. Porque se ele me convidar, eu vou perder minhas forças aqui. Eu não vou mais conseguir influenciar fulano e beltrano, porque essa palavra dele aí, ó, fulano que é dizimista, que dizima 10 mil reais aqui, com essa palavra aí, ele que é prostituto, isso aqui, ele vai embora e não vai dizimar e eu vou me dar mal. É assim que hoje nós vemos, querido. Nós compartilhamos com o pecado da pessoa, porque ela tem algo para nos oferecer. Ei, você pode ter até algumas coisas para me oferecer, coisas que vão me edificar, mas nada e nem ninguém tem o que me oferecer do que Deus, do que Jesus. Ele me deu a salvação. Ele morreu, renunciou à sua própria vida. Para o quê? Para te salvar, para me salvar. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pastor não está fora disso. Membro dizimista de 10 mil reais não está fora disso. Não está. Querido, se você pensa que o pastor pode te impedir de ir para o inferno, está enganado. A única coisa que o pastor faz é pregar o evangelho. Eu prego a palavra. Agora, meu filho, ouça a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a minha missão. Deus me chamou e me deu uma missão. Eu ouvi e até hoje eu estou cumprindo essa missão. Vocês não podem imaginar o que eu já sofri pregando essa missão, falando disso. Você não nem imagina o que eu já passei por pregar essa verdade. Pastor, perseguição, várias vezes. Pastor, difamação, várias vezes. Pastor, traição, várias vezes. Ameaças, nem se conta. Por quê, pastor? Porque quem tem um chamado, quando Deus chama, Ele dá uma missão, mas Ele diz: e eu
estarei contigo. Sabe por que eu estou aqui em cima até hoje? Porque o Senhor está comigo. Aprenda isso. Deus chama, Deus dá a missão e Deus diz: estou contigo. Não temas, estou contigo. Sim ou não, igreja? Olha que coisa interessante. Qual é a missão? Êxodo capítulo 2, verso 9 e 10 assim: e agora, eis, olha o que Deus fala: eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quantos livres temos aqui? Cadê os livres? Então abre a boca e faz alguma coisa. É livre de verdade. Faz barulho, dá glória a Deus, aleluia. Faça alguma coisa que livre pode fazer. Mas a igreja te arrebata. Pastor, e a luta? Deus disse: eu estou contigo. Ele está comigo. Vamos mais. Quantos livres temos aqui? Agora, qual é a missão dos livres? Qual é a missão dos livres? Qual é a missão dos livres? Estou livre. Agora é sombra e água fresca. Sim ou não? Sim ou não, gente? A missão dos livres é: Moisés foi livre do Egito. Deus tirou Moisés do Egito, deixou ele aprendendo, aprendeu, encontrou-se com Deus. Deus fez o quê? O chamou e deu para ele uma missão. Sim ou não? E ainda disse: estarei contigo. Vamos lá, olha aí. Qual é a missão dos livres? Libertar os cativos. Qual é a missão dos livres? Libertar os cativos. Libertar os cativos. Deus tira Moisés do Egito e prepara-o para essa missão tão importante: libertar. De onde Deus tirou Moisés? Do Egito. De onde Deus te tirou? De onde Deus te libertou? Das amarras de quem Deus te tirou? De quem? Aprenda uma coisa: eu e você, quando fomos libertos, porventura não foi também para libertar? Porventura também não foi para livrar pessoas? Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Olha o que Deus diz: mas vós sois geração eleita. Quem é geração eleita aqui? Meu filho, eu sou. Você não é não? Você não é não? Irmão, tá com cara que você não é nem carimbado. Tá com cara que você não é nem selado, é que tu responde. Quem aqui é geração eleita? Aí ele: sacerdócio real. Cadê? Falta fé aí, tá faltando fé. Turbina a tua fé com atos, com atitude. Vamos lá, de novo, continua. A nação santa, o povo adquirido. Deus comprou você. Deus me comprou através do sangue de Jesus lá na cruz. Deus nos comprou. E foi caro. Não foi barato não. Ele nos comprou e nos deu uma missão. Sim ou não? Aí ele continua dizendo: para que ele nos libertou? Pergunta para o irmão do seu lado: para que ele nos libertou? Pergunta: para que ele nos libertou? Para que foi, irmão, que Deus nos libertou? Deus nos libertou através de Jesus. Para quê? Olha o que a palavra diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Eu posso dizer que vos chamou das amarras, que vos chamou da depressão, que vos chamou da desgraça, que lhe chamou das drogas, do vício. Para quê? Para a sua maravilhosa luz. Aí ele diz: vocês que outro tempo não era nem povo. Quem era? Eram escravos. Quem nós éramos? Escravos do pecado. Andávamos
andávamos como aquela música, o vento leva eu, o pronto leva eu. Andávamos como loucos nessa terra. Olha o que diz: antes não eres nem povo, mas agora sois. Aqui, ó. Mas agora sois povo de Deus. Você não era ninguém, eu não era ninguém, mas agora eu sou povo de Deus. Mas agora eu faço parte da nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quem era você? Ninguém, nada. Quem era eu? Ninguém, nada. Era apenas um condenado ao inferno. Vocês não eram nem povo, lá não era ninguém. Agora somos sacerdotes reais. Somos a geração eleita. Por quê? Por causa de Jesus. Ele diz: mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós não éramos povo, e fomos feitos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Por quê, pastor? Jesus. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uhul! Oh! Eu vibro com isso, porque Deus me amou. Vamos continuar. Moisés cumpriu a missão. Agora desperta. Olha para o irmão, você vai dar um grito no pé do ouvido dele agora. Mas é um grito. Nascemos com uma missão. Diga: você nasceu com uma missão. Diga: Deus te chamou e te deu uma missão. Pastor, Deus não me deu nada, porque tu está surdo ainda. Está entendendo? Pastor, Deus, por que tu está surdo ainda? Porque tu ainda não entende, tu ainda não abriu teus ouvidos para ouvir a voz de Deus dizendo o que Ele quer de você. Porque quem Deus chama, Deus dá uma missão. Todo aquele que Deus chama, Ele dá uma missão. Vamos lá, continuar. Josué substituiu Moisés, sim ou não? Mas ele também teve uma missão dada por Deus. O Senhor chama Josué e diz o que, pastor? Ele diz assim: ó, Josué, Moisés, o meu servo, morreu. E agora? Vem cá, você vai substituí-lo. Estou te chamando, vem cá. Olha aqui. Ele diz: levanta-te, pois agora passe de Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É para você. Deus chama, Deus dá a missão e Deus diz: estou contigo. Presta atenção, ele termina dizendo: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, mas a igreja será arrebatada. Eu vou ser arrebatado, não sei você. Por quê, pastor? Porque eu estou cumprindo a missão que Deus me chamou para cumprir. E Ele diz: vai, faz. Eu não vou te desamparar, eu não vou te soltar, eu jamais te deixarei. Vai lá, porque a vitória é garantida para você, porque eu estou contigo. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Meu filho, depois de uma palavra dessa, depois de Deus me dizer isso, eu acho que eu tenho medo de quê? Sabe, nós seguimos caminhando na palavra e vemos tantos outros que foram chamados por Deus para cumprir missões.
Aí vem o tempo dos juízes. Entre eles estão Gideão, Sansão, Eli, Samuel. Todos tinham uma missão. Deus chama e dá uma missão. E Deus diz: estou contigo. Tem mais, vamos lá. Aí entra o período dos reis. Saul, chamado por Deus para guiar seu povo, ele tinha todas as ferramentas, mas perdeu a humildade e a dependência de Deus, e com isso fracassou em sua missão. Vamos mais. Vamos dar um salto, fica de pé. Nós vamos dar um pulo agora. Vamos cair lá da frente. Vamos dar um salto da Bíblia. Vou dar o 3, você dá um pulo. 1, 2, 3, dá um pulo. Opa, nós caímos lá em Mateus. Pode sentar. Chegamos em Mateus. Chegamos em Jesus. Eu vou parafrasear para vocês algumas coisas minhas. Como assim, pastor? Deus olha para a terra. Vai dar. Não vai dar. Aí chama Jesus. Jesus, vem cá. Você porventura, meu filho, você pode ir lá morrer por aquelas pessoas? Você pode ir lá e sofrer, vai acontecer isso com você, aquilo com você, isso, aquilo. E Jesus fala: tudo isso, Senhor? Sim, Jesus, tudo isso, meu filho. Eu quero que você vá. Vou falar uma coisa para você. Se Deus chegasse para você e dissesse: meu filho, você me aceitou como Salvador, aceitou. Mas agora se prepara, vai acontecer isso. Você queria? Hã? Por quê? Medo. Falta de confiança em Deus. Mas Deus falou tudo para Jesus. Aí Jesus falou: Senhor, eu vou. Mas eu vou se Ele for comigo. Quem é? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai para Jesus: Jesus, vai você primeiro, depois eu vou. Olha que coisa linda. Aí Jesus colocou prontamente e veio. Presta atenção. Chegamos a Jesus. E eu vou dizer a você que os homens tinham Jesus como improvável. Uau, que isso, pastor? Os homens tinham Jesus como nada. As autoridades tinham Jesus como nada. Até um que veio a ser um dos seus 12 tinha Jesus como nada. Improvável. Mas a Jesus foi dada uma missão. Como assim, pastor? Jesus improvável? Mostro para você da Bíblia. Está lá, João capítulo 1, verso 46, diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael diz isso. E aí Felipe responde: vem e vê. Ele viu. Jesus era improvável. Por quê? Porque quem nascia em Nazaré era Zé Ninguém. Quem nascia em Nazaré não era nem, não tem nada que preste lá. Foi de lá que veio o Salvador. Jesus era improvável. Tem uma palavra para você hoje. Talvez você se ache improvável. Talvez você se ache uma pessoa mais merecedora de qualquer coisa. Uma pessoa, um coitado. Talvez você se veja um improvável. Mas é estes que Deus vai usar para tocar essa geração. São estes que Deus vai exaltar para manifestar a glória dele. São estes que Deus vai dar para que o nome dele seja glorificado. E as pessoas digam: improvável. Você pode ser improvável, mas você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Jeremias capítulo 1. As pessoas podem não acreditar em você, mas tem uma palavra de Deus para você. Deus acredita em você. Tem mais. Mesmo improvável, Jesus tinha a maior de todas as missões. Qual era, pastor? Deus deu a Jesus a missão que homem nenhum podia suportar, mas Jesus suportou porque sabia quem ele era. A missão que Deus nos dá muitas vezes vai ser muito dura. E sabe por que muita gente desiste? É porque não sabe quem é em Deus.
Aprenda. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprenda o que a Bíblia diz. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Você tem que tomar essa verdade para você. Você tem que tomar essa verdade e não deixar nada te roubar isso. Deus te chamou, te deu a missão e ainda disse: eu estarei contigo. Você está entendendo? Presta atenção. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que aconteceria se a missão não fosse cumprida. Ele foi até a morte, morte na cruz. E quando ele disse: está consumado, ele estava dizendo: a minha parte, a minha missão está cumprida. Jesus morreu. Mas tem algo que você precisa saber: a morte não pôde segurá-lo. Por quê, pastor? Porque ele cumpriu a missão, porque ele não se desviou da missão, porque ele estava atento para a missão que o Pai havia dado para ele. Ele não perdeu tempo com nada. Acorda, igreja, desperta para a nossa missão. A missão estava cumprida. E aí, pastor, ele morreu. Jesus se auto-ressuscitou? Sim ou não? Sim ou não? Não! Pastor, não! Ele morreu de verdade. Mas a morte não pôde segurá-lo. Por quê? Porque ele cumpriu a missão. Satanás não podia segurá-lo. Nada podia segurá-lo. Mas Deus vai lá e ressuscita, traz Jesus dentre os mortos, porque a morte não podia segurá-lo, porque Jesus não pecou, porque Jesus foi até a cruz por amor a mim e a você. Nada podia segurar Jesus, porque ele cumpriu a missão com excelência. Você está entendendo? Nada podia segurar Jesus. Deus tinha a legalidade para ressuscitá-lo, para tirar ele do meio dos mortos. Mas vem cá, a morte não pode te segurar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Quando você estiver marchando e quando você terminar a tua missão e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, a morte não tem mais poder sobre a tua vida. Onde está a morte, a tua vitória? A morte terá vitória para a vida de um pecador que não quer Jesus. Mas para aqueles que conhecem a Jesus e andam conforme Ele, que cumprem a sua missão, a missão que foi chamado para cumprir, estes a morte não vai segurar. Eu e você. Eu e você, a igreja. Mas a igreja será arrebatada. Sabe, eu e você podemos só chegar a Deus por causa da missão de Jesus que foi completa. E Deus ressuscitou dentre os mortos, pois a morte não tinha argumento para segurá-lo. Nós, como igreja, temos a missão dada por Jesus para tirar as pessoas das trevas e conduzi-las para a luz de Cristo. Você é o improvável que Deus quer usar. Acho que você não entendeu. Você é o improvável que Deus quer usar. Às vezes eu falando com Deus, eu falei: Deus, por que tu me escolheste? Porque nós chegamos aqui no Brasil. Eu lembro, a gente morava em barraco de madeira. Eu lembro que éramos sustentados por cestas básicas. Quem era eu? Quem é? Não é ninguém. Eu era o improvável. Eu cresci no meio, sabe que minha casa ficava num lugar onde só tinha bandido, coisa louca, tiroteio para todo lado. Eu era o improvável. Mas Deus me chamou. Deus me deu uma missão e disse: estou contigo todos os dias da tua vida. Hoje Deus está falando isso para você. Para você tomar uma atitude. Pastor, tem muitas lutas, sempre haverão lutas, mas lembre-se da promessa: eu estou contigo. Lembre-se da promessa e alegre-se, porque o Senhor está contigo. Você é o improvável que Deus quer usar. Você é o improvável que Deus quer transformar. Eu e você fomos chamados para essa missão. Chamados para essa missão. Você é o improvável que Deus quer transformar. Eu coloquei minha foto ali porque eu era improvável.
Era improvável. Se coloque naquele lugar. Se veja lá no meu lugar nessa forma. As pessoas olharão para você e temerão. Não você, mas o que habita em você. As pessoas olharão para você, para o teu sucesso, e não vão entender. Mas eles vão ver que há algo diferente em você. Você está cumprindo a missão pela qual você foi chamado. E Deus não te abandona. Deus está contigo. Eu e você fomos chamados para essa missão. Levar a luz de Cristo a todos os perdidos. Oremos para que Deus abra portas, para que possamos testemunhar do amor dele. Hoje você pode fazer parte dessa missão. Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A missão é essa. Fica de pé em nome de Jesus. Você recebeu essa palavra hoje? Recebeu essa palavra hoje? Quem recebeu aí, fica feliz, faz alguma coisa aí. Por que a gente vai ceia, gente? Porque para jamais esquecer do que Cristo fez por nós. Ceia não é momento de tristeza. Ceia não é momento de desespero. Ceia é momento de alegria. Por quê, pastor? Porque quem foi chamado tem uma missão. E quem tem uma missão, ouviu Deus dizendo: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Sacode de mão do teu lado e diz: Deus está contigo. Aí eu abandonei tudo. Volta para a missão. Volta para a missão. Ah, eu sou incapaz. Não, volta para a missão. Você é incapaz de verdade. Quem te capacita é o Espírito Santo. Quem nos capacita é o Senhor. Eu quero que você entenda isso. Arrepende do teu pecado. Deus está te chamando. Você está ouvindo? Pastor, não estou ouvindo. Querido, Deus está falando através desse homem que está aqui, ó. Desse pecador que está aqui. Deus está falando. Deus está te dando oportunidade. Deus quer fazer diferença na tua vida. Deus quer que você ouça Ele dizendo: eu te chamei, te dei uma missão e eu estou contigo. Estamos juntos. E vamos celebrar a Santa Ceia para a glória de Deus. Fecha teus olhos, baixa sua cabeça. Fazer só uma pergunta rápida. Alguém aqui quer confessar Jesus como seu Salvador da sua vida? Alguém aqui quer se reconciliar com o Senhor? Oportunidade de agora. Não? Não? Tudo bem. Vamos à ceia do Senhor. Pastores, por favor, me ajudem. Enquanto o ministro canta, faça a sua oração. Você já sabe que não deve tomar a ceia de qualquer jeito, mas deve examinar-se a si mesmo e vir à mesa e participar. Sai do teu lugar. Assim que terminar a sua oração, vem à frente e pega teu cálice e pega teu pão. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar Pode e com vir, pegar ele o teu pão. eu irei. Eu não sou daqui, Pega o teu pra cálice. casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua,
Foi Jesus, na noite que foi traído, ele toma o pão, dá graças e o parte dizendo: este é o meu corpo, que é entregue por vós. De semelhante modo, Jesus toma o cálice e diz: este é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. O que Jesus faz? Jesus, no seu infinito amor, ele entrega o cálice e ele entrega o pão. E como igreja nós precisamos participar, porque é o sinal da nova aliança. O corpo de Cristo que é entregue por vós, o sangue de Cristo que é derramado por vós. Nós devemos atentar para isso. Nós não devemos comer do pão e tomar do cálice de qualquer forma, não. Mas com a consciência que temos aliança com Cristo, e com a esperança e a certeza que Ele voltará para buscar a sua igreja. Com a esperança e a certeza que você foi chamado. Deus te deu a missão e Ele diz: estou com você, não te deixarei, nem te abandonarei. Tendo Jesus tomado o pão e dado graças, o partiu, dizendo: este é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, ele toma o cálice e ele diz: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Tudo isso representa o amor de Deus por nós. Que possamos entender que esse amor é que nos deu a chave, nos deu a liberdade de dizermos: somos filhos de Deus. Pega o teu pão aí agora. Aleluia. Aleluia. Pai, graças te damos, porque o Senhor enviou o teu Filho amado para se entregar por nós. Agora participamos, Pai, do corpo de Cristo. Você pode participar agora. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Semelhante modo, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. O sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você. E é por esse motivo que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Pai, graças te dou, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus a morrer numa cruz e a derramar seu precioso sangue por nós. Recebe cura agora e restauração. Participe comigo. Mas a igreja Erga suas mãos. será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a bendita consolação do Espírito Santo seja contigo
meu irmão e minha irmã, Ele vem me e com todo o povo de Deus da face da terra, desde agora e para todo sempre. E a igreja do avivamento dá um brado de vitória ao Senhor. Só avisando você, nós temos cantina